dia! Tudo bem com você? Tudo certo? Então vamos lá. República Liberal Populista. República Liberal Populista, aquela que vai lá de 1945, fim do Estado Novo, até a ditadura, começo da ditadura militar em 64. Nós vimos aí que nesse período, o primeiro presidente nós já vimos, que foi o Eurico Gaspar Dutra. Ele tinha sido ministro do Vargas na época do Estado Novo, ministro da Guerra, portanto defendia a ditadura do Estado Novo. Depois articulou a própria saída do Vargas, mas ganhou a eleição e seria o responsável principal, né, de consolidar a democracia. Alguém que sempre defendeu a ditadura agora vai consolidar a democracia, pois é. Bom, nesse período aí, o Vargas saiu candidato a senador e ganhou. Então virou senador Vargas pelo Rio Grande do Sul. Também ganhou para deputado, mas escolheu o senador. Naquela época podia. Como senador, consta que foi um tanto quanto ausente. Estava preparando o seu retorno, sua volta triunfal. Ele teria dito que voltaria nos braços do povo. E foi o que aconteceu. Lembra, Vargas entrou em 30, num processo golpista ou revolucionário, como você achar melhor, então não foi eleição. Em 33 teve aquela eleição indireta, então conduzido praticamente para ser presidente em 34, e depois em 37 o golpe, plano Cohen, né? Golpe do Estado Novo. Então Vargas nunca tinha sido eleito presidente da República. Vai ter oportunidade agora de fazer isso. O Getúlio Vargas, ele vai sair candidato a presidente pelo PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, aquele que é muito ligado ao movimento sindical, criado praticamente por Vargas, tá? Ele disputou e ganhou do Eduardo Gomes, que saiu pela UDN. A UDN era o grande partido de direita, né? Ele era golpista por vocação, provavelmente, né? Ou por incompetência, não sei. Não ganhava as eleições e sempre estava articulando tomar o poder, tá? E também disputou com o Cristiano Machado do PSD, né? Que teria lá no passado também foi criado junto com o PTB, né? Também tem uma mão do Vargas aí. Só que o PSD ele é mais ligado aos setores da elite, tá? Mas também com um grande viés varguista. Vargas teve mais de 48% dos votos, saindo como candidato do PTB. Só que as alianças do Vargas não ficaram só no PTB, ele também foi procurar, né, aliados em outros grupos aí. Adhemar de Barros, né, que queria ser presidente, tipo, combinou com Vargas, agora você sai em 50, quando acabar o seu governo, em 55 você me apoia, então já conquistou um tanto aí. E mesmo do PSD, o partido que tinha candidato, ele também tinha aliados ali que ajudou na campanha dele. Bom, isso aí todo mundo tem feito ultimamente, não é? Qual o problema disso? Cara, são vários. Mas um dos problemas é como é que você banca isso na hora de governar, porque agora o Vargas teve que acomodar um pouco esses diferentes elementos no seu governo. E ele passou a ter, então, uma oposição bastante interessante contra ele. Óbvio, oposição a ele. Então o governo dele não vai ser tão tranquilo quando ele poderia pensar. E não era uma ditadura, você não pode simplesmente impor e falar é assim. Agora, de fato, é a democracia, tem que negociar, tem que conversar, a partir daí achar um caminho. Vargas estaria preparado para esse momento? Não temos certeza. O Getúlio Vargas ele era bem pragmático, né? Sabia bem o que fazia, aproveitava bem os momentos, até então tinha aceito assim, mas e agora? Como é que
ele iria se comportar. Lembrando, nesse momento nós temos dois grandes debates políticos, que são duas grandes linhas políticas de discutir o que fazer, como crescer, né? Nesse período há uma discussão de como fazer o Brasil se desenvolver, que é da esquerda à direita, né? Mas nós lembramos em aula anterior, dois grandes blocos, vamos dizer assim, tinham aí. Aquele que é chamado aqui de nacionalistas, aí nacionalistas progressistas, é bom as palavras juntas para não confundir com aquele nacionalismo xenofóbico fascista, não é. É nacionalista na economia, liberal na política, para dizer a verdade. Mas esse nacionalismo na política fazia com que ele tivesse muita resistência com a entrada do capital estrangeiro no país. Esse era o ponto-chave. E do outro lado, você vai ter aquele liberal conservador. Na verdade, ele é liberal na economia, né? E conservador com relação aos direitos, às conquistas, à questão social e etc. Inclusive a questão política. Para esse grupo liberal na economia, sobretudo, a entrada do capital estrangeiro não era coisa ruim, pelo contrário, era desejado. Ou na forma de empréstimos, ou na forma mesmo de empresas, de multinacionais. Então, esses, com muitas outras coisas, outros detalhes, né, conquista, direitos, mas são esses dois projetos que estão em jogo aí. Getúlio Vargas e o PTB vai se aproximando do projeto nacionalista progressista. A UDN está na mão contrária, liberal conservador. Tá? Então as coisas estão caminhando assim. E lá no parlamento também tem essa divisão. A grande vitória do Vargas vai ser a criação da Petrobras. Então a Petrobras vai ser o grande símbolo desse nacionalismo varguista. A discussão da Petrobras, ela vem de antes, né? Não é do governo Vargas que acontece isso. Inclusive no governo do Dutra, já aparece aquela discussão de que o petróleo é nosso, né? Bom, é nosso, e aí? Vamos ver o que com ele, né? O Getúlio Vargas, se aproximando da linha nacionalista, vai trabalhar nessa perspectiva. E vai ter apoio de diferentes setores da sociedade. Nós tínhamos militares que apoiavam essa ideia, militares mais nacionalistas, mas também tinha alguns que não. Tinha militar que falava assim, não existe mais esse negócio de nacionalismo, não tem esse negócio de... agora as fronteiras agora são ideológicas. Lembrando que nós estamos vivendo aqui a Guerra Fria, tá? Então, muitos desses militares apoiavam, sim, a entrada do capital externo, se fosse norte-americano, dentro do contexto da Guerra Fria. Também teve apoio dos estudantes, a União Nacional dos Estudantes, em 48 faz toda uma manifestação, ou manifestações, né, a favor do petróleo é nosso. Em 51, Getúlio Vargas manda um projeto para ser votado sobre a questão de criar a Petrobras. Veja, o projeto não falava que a Petrobras tinha que ter um monopólio da pesquisa, do refino, da distribuição, etc. do petróleo. Falava da criação da Petrobras. E foi para discussão. Em seguida, um deputado, deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, isso, Eusébio Rocha, ele coloca um substitutivo ao projeto, falando já no monopólio da Petrobras, na prospecção, então na pesquisa, na procura e na produção do petróleo, que ficaria a cargo dela. E isso vai ser aprovado. Em 3 de outubro de 1953, vai nascer a Petrobras, que vai ter então monopólio dessa pesquisa e dessa produção
do petróleo, o refino do petróleo. Essa campanha que levou, né, à criação da Petrobras vai ter esse slogan, né? O petróleo é nosso. Tá bom? Eu também acho que é. Não confundir com esse discurso de agora, a Amazônia é nossa. É claro que ela é. Né? Mas não é porque ela é nossa, não vamos fazer o que nós queremos com ela, é fazer qualquer coisa com ela, né? Então, calma. É nossa, mas então vamos tratar com um pouquinho mais de carinho, seriedade, preservação. Aqui a ideia do petróleo é nosso seria para evitar que sobretudo, os norte-americanos, as empresas norte-americanas viessem explorar o petróleo aqui. Então a ideia é essa, o petróleo nosso nessa perspectiva. Porque já existia, as empresas já estavam preparadíssimas para vir aqui. Então a campanha O Petróleo é Nosso e a criação da Petrobras foi a grande vitória do Vargas. Agora ninguém segura, agora os nacionalistas estão com tudo. Qual o quê? Na verdade foi a grande e última grande vitória, porque depois daí só paulada. Tá? O Getúlio Vargas que já tinha oposição, vai ter uma oposição ainda maior, ferrenha, como se fala aqui, e quem se opunha a ele, né? Inclusive o Vargas, quando ele faz aliança, né? Inclusive com o PSD, quando ele se alia ao PSD e tal, ele cai um pouco nesse liberalismo. Ele vai acabar aceitando a entrada de capital externo aqui. O que ele não vai aceitar é nacionalizar o que nós temos aqui. Então, essa radicalidade tanto que não existia. Mas ele era acusado de ser radical e de estar querendo construir aqui uma república sindicalista. Ora, vejam só. Esse discurso vai aparecer mais lá na frente. Lá na frente, com o Jangas, vão falar claramente, república sindicalista. Aqui eles vão dizer uma república do estilo do peronismo, do Juan Domingo Perón, lá da Argentina. Tá bom? Quem é que se opõe a Vargas? Estados Unidos, óbvio, queria o petróleo, entre outras coisas, não aceitava esse nacionalismo aí. As Forças Armadas, mesmo que algumas eram nacionalistas, como falei, algumas outras não, fronteira agora é ideológica, isso que o governo está fazendo está errado. E, sobretudo, a imprensa. A imprensa caiu de pau no Getúlio Vargas. E veja, o principal articulador dessa imprensa era um político, que também era jornalista, chamado Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda tinha um jornal e também tinha ligações, alguns falam que ele era até bancado pela Rede Tupi e pela Rede Globo. Então ele tinha praticamente os meios de comunicação na mão. O jornal dele, se não me engano, era Tribuna da Imprensa. Bom, o que importa é que era dia após dia as acusações contra Vargas, no cotidiano, abertamente contra o Getúlio Vargas. E como era uma democracia, não dava para ele simplesmente fechar isso aqui, vão censurar tudo. Não tem mais o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, como tinha lá no governo do Estado Novo. Aqui não. Bom, diante dessa oposição pública, forte contra Vargas, um de seus aliados, na verdade, o chefe de segurança dele, chamado Gregório Fortunato, se não me engano, ele resolve fazer alguma coisa. Veja, nada consta que ele combinou com Vargas. Ele resolve fazer alguma coisa. Ele é chefe de segurança. Então ele contrata 2 capangas, 2 assassinos de aluguel. Fala, ó, vocês vão lá e dá cabo daquele jornalista lá e político chamado Carlos Lacerda. Carlos Lacerda era apelidado de O Corvo. Ele era a direita da direita, né? O golpista dos golpistas. Mas falava muito bem.
se articulava. Cara, os caras vão lá matar. Né? O Carlos Lacerda chegando na casa dele, ele tinha um filho, estava com um filho e estava com um guarda-costa. O guarda-costa era um oficial da aeronáutica, Major Rubens Vaz. Não é que os caras erraram o tiro. Eles acertaram de raspão o pé do Carlos Lacerda. E aí o guarda-costa viu, né? Ele achou quem tinha tirado, foi lá e no confronto ele acabou levando tiros também e morreu. Então o oficial da aeronáutica morreu, o Carlos Lacerda de raspão. Aí pronto. Logo foram presos os dois atiradores e as pesquisas, vamos dizer assim, né? Os inquéritos, aquela coisa toda que eles fizeram, levou ao Gregório Fortunato, que era chefe da guarda pessoal do Vargas. Então, como é que faz? Como assim, senhor, como é que faz? Ué, as pessoas começaram a falar, Vargas sabia, Vargas mandou, ele que é o mandante. Cara, pode até ter sido, tá? Mas não é o que consta. Não é o que consta. Não tem documentos que provam isso. E era uma atitude que, pelo que aconteceu depois e tal, se percebe que seria uma burrice muito grande Vargas ter ido por esse caminho. De qualquer forma, a pressão sobre Getúlio Vargas foi imensa. Agora você tem que sair, tá? O Gregório Fortunato, então, vai acabar sendo preso. O Carlos Lacerda, que denunciava a esquerdização do governo Vargas. Gente, nessa campanha O Petróleo é Nosso, que Vargas ganhou e tal, tinham vários grupos lá, de esquerda também, que o Partido Comunista. Então, houve de fato essa aproximação, mas não quer dizer que o governo Vargas era de esquerda, porque ele nunca foi, né? Não seria exatamente agora. O Gregório vai ser preso, confessou ter ordenado o crime, mas não incriminou Vargas. Poderia ter parado por aí. Mas aí o Lacerda, no mesmo dia, detonou com o Vargas. Ele tem que sair, tem que renunciar. Então Getúlio Vargas ele tinha praticamente 3 possibilidades, para não dizer que ele não tinha nenhuma. Tá? A primeira possibilidade que ele tinha, o primeiro caminho era renunciar. Estou renunciando, não tenho como governar, etc. Se essa renúncia ia ser aceita, não sabemos. Se eles iam aproveitar essa renúncia para prender Vargas ou para exilá-lo, não dá para saber. Mas muito provavelmente ele renunciaria e não seria numa boa, tá? Talvez até algemado. Resistir. Não saio, não tenho culpa e eu quero ver quem é que me tira. Fazia resistência. Já vimos que parte dos militares acreditava-se na época que a maioria era contra o Vargas, estava naquele grupo de oposição. Então resistiu como? Tinha os movimentos nas ruas, greves, etc. Vale lembrar que o Getúlio Vargas ele teve como ministro do Trabalho o João Goulart. Os trabalhadores não tinham aumento há um tempão. As greves estavam sendo questionadas. Então ele colocou o João Goulart lá, e o João Goulart dá um aumento, claro, conversando com Vargas, de 100% no salário mínimo. 100%. Nossa, aí você imagina o que a direita fez, né? Então Vargas teve que demitir o ministro. Para dizer que ele tinha o apoio da população, mas ele não se sentia tão seguro assim para resistir. Então ele teria dito assim, só saio morto. Só sai do catete morto, só sai daqui morto. O atentado chama Atentado da Rua Toneleiros, tá? É o nome do atentado, é porque foi na rua onde aconteceu o fato. Vou mandar um pequeno vídeo para vocês sobre isso também. E a última saída era o suicídio. Obviamente, a saída mais radical, a saída definitiva, era o suicídio. E foi por aí que o Vargas foi. Ele dá um tiro no próprio peito, né, na madrugada.
e deixa uma carta testamento. A carta testamento do Vargas também é uma obra-prima, né? Há um questionamento se foi ele, se mandou alguém escrever, tem toda uma questão sobre isso, mas é atribuída a ele. E ela foi marcante, porque nela ele denuncia quem o impedia de governar. Aí ele detona com a elite, detona com o imperialismo. Vamos mostrar também a carta para vocês, mesmo que no seu texto também tem. Mas tem um vídeo muito legal que mostra a carta. E o Vargas vai então cometer suicídio em agosto, 24 de agosto de 1954. Assim, aquele período tido como período de ouro da história do Brasil, tem um presidente que se mata. Então lembra que eu falei? Tem um presidente que se mata, tem o outro que quase não consegue entrar, né? É eleito, mas não deixam. Tem aquele que é deposto, tem aquele que renuncia. Então você acha que hoje as coisas estão confusas. Pois é. E aqui, o que vai acontecer então? Cara, esse período nós vamos ter o Vargas, depois vem quem? O Café, aí vem o Luz, aí vem o Nereu, quer dizer, 4 presidentes. Mas espera só um pouco que eu tenho que parar um pouquinho.